Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite. É um prazer estar com todos. Eu sou Sofia Golfeto. Hoje é uma terça-feira de outubro, que eu não sei dizer que data que estará no ar com vocês, creio que dia 15 de outubro, mas de verdade mesmo, nós estamos gravando no dia 27 de setembro e não por coincidência, hoje é aniversário da Adriana, nossa convidada. Então, depois vocês deixem aí nos comentários um parabéns para ela, que ela é uma parceirona aqui, gente boa demais e merece tudo de bom. Então, aquele pedido sempre para vocês curtirem, comentarem, compartilharem, podem participar do bate-papo aí ao lado. Eu não sei se eu ou a Adriana, ou nós duas, teremos disponibilidade para estar com vocês no bate-papo, mas qualquer problema, qualquer dúvida, vocês podem colocar nos comentários que nós vamos olhar e vamos responder. Se der para responder no comentário, a gente responde, senão a gente depois traz aí as respostas para vocês, tá bom? E nós vamos continuar então com a nossa série desse ano, que é sobre o corpo humano e o que os órgãos do corpo humano e como que a nutrição e a nossa alimentação interferem na qualidade, né, de saúde desses órgãos. E o dia hoje é para falar sobre o pâncreas e o baço. Lembrando que aqui na descrição tem as formas de contato tanto com a Adriana quanto comigo, tem as minhas afiliações também, e depois não, porque como está gravado, eu já vou conseguir deixar aqui cards para vocês e as telas finais também, tá bom, pessoal? Então, vamos lá receber a nossa aniversariante. Oi, Dri! Olá, olá, Oi! amiga. Ai, eu amo aniversário. Então, para mim é um Tudo dia de bem? luz. Ai, a gente se sente com energia boa, de amigos que tá mandando, né, vibrações boas. Eu amo. Então, Eu fazer essa também. live hoje está sendo uma delícia, porque eu tô carregada de energia positiva. Bom, inclusive a Adriana está em Paraguaçu, né? Na casa lá da mãe Isso, dela. Depois que a gente gravar, eles vão sair para comemorar, e depois no final de semana também vai ter outra comemoração, né, Dri? isso mesmo. Ah, o que não falta aqui vai ser comemorar. Família unida, tá muito, tudo muito bom. Legal. Bom, pessoal, vocês sabem que quando nós temos os ao vivo, eu na segunda-feira sempre faço um vídeo dando uma introdução sobre o tema que nós vamos falar. Só que eu não estou podendo fazer isso, certo? Então hoje a Adri vai explicar para a gente tudinho, tá? Então a nossa primeira pergunta é: quais são as funções do pâncreas? Isso. O pâncreas, ele é uma glândula mista. O que quer dizer isso? Ele tem a função de produzir hormônios e a função de produzir enzimas digestivas. Então, ele participa do sistema digestório com a produção de enzimas digestivas e com a parte hormonal na função endócrina. Então, ele tem função endócrina que ele produz dois tipos de hormônios. Ele produz a insulina e o glucagon com a finalidade dele manter os níveis de glicose na corrente sanguínea estáveis. E no caso da função exócrina, que, né, que põe para fora, né, dele, ele vai produzir o suco pancreático, que lá vai conter vários tipos de enzima para fazer a digestão de vários tipos de alimentos. Por exemplo, a proteína, as gorduras e os carboidratos. Então, se a gente for pensar, é assim, toda vez que a gente vai comer, o nosso corpo emite impulsos nervosos que faz com que o pâncreas elimine o seu suco pancreático. Então, ele é regulado pelo nosso sistema nervoso. Então, quando tem vamos colocar aqui, a amilase pancreática. Então, ela vai digerir o amido, e esse amido vai ser quebrado, né, quando a gente vai digerir, é quebrar em moléculas menores, então vai surgir a dextrina e a maltose. Essa maltose, ela ainda é uma molécula de duas de glicose. Então, ela chega até naquelas bordas em escovas, né, naquelas vilosidades do intestino, e lá vai quebrar essa maltose em duas moléculas de glicose e vai colocar para dentro da corrente sanguínea que vai para, aí lembrando, né, fazendo uma recapitulação, vai lá para o fígado para ser armazenado na forma de glicogênio ou na forma de glicogênio muscular, né, nos músculos. Então, é uma forma de armazenamento desta energia. E já
Agora, outra enzima, né, as proteases, né, elas estão na forma de, tem a tripsina, que ela ativa a quimiotripsina, que ativa, vamos pegar aqui, fazer uma cola, a carboxipolipeptidase, que elas vão quebrar as proteínas em aminoácidos e polipeptídeos, né? Então, esse daí é uma forma também de, tudo é de quebrar para poder absorver. Aí nós temos a lipase, essa lipase vai degradar os triglicérides em ácidos graxos e monotriglicerídeos, e é interessante porque para conseguir fazer essa quebra dos triglicéridos, vai ter a ação da nossa vesícula biliar, lá com a liberação da bile, dos sais biliares, que vão fazer a emulsificação dessa gordura para que a enzima consiga atuar. Então, tudo é combinado, tudo é em harmonia, tudo tem um sinergismo de um órgão combinando com o outro, os órgãos que participam do sistema digestório, todos eles conversam entre si, né, para saber exatamente o momento de liberar o que na hora certa. E esse pâncreas, ele também por conta dessa conversa entre eles, ele libera também muito bicarbonato de sódio, com a intenção de diminuir o pH do ácido que sai do estômago e chega naquele duodeno. Então, para não machucar, para não ter uma duodenite, uma inflamação nesse início desse intestino delgado, né, que é a porção do duodeno, esse bicarbonato de sódio, ele vai aumentar o pH daquela região para poder não deixar que ocorra lesões neste início desse intestino. E também a gente tem, né, essas funções, né, do pâncreas, então nós temos tanto essas duas funções, a endócrina, produção de hormônios, e a exócrina, produção de suco pancreático, de enzimas e bicarbonato. Tá, Odri, vê se eu me perdi aqui. Se eu não me engano, no nosso Hum, ao vivo do mês passado, né, do último aqui, que foi sobre o fígado e a vesícula, o fígado também produz uma coisa que vai lá para o começo do duodeno para. Nossa, então os dois, o fígado e o também pâncreas, produzem. produzindo Que bicarbonato. legal, Sim, que os dois. legal. Olha para você ver como eles fazem, tanto o pâncreas como o fígado, eles fazem essa produção de bicarbonato exatamente para poder aliviar essa acidez que A está saindo do estômago. Porque a gente tem entendi. que lembrar que o estômago tem que estar ácido para começar a fazer o desdobramento da proteína com a ação da enzima lá no estômago. Então, a gente não Entendi. deve tomar bicarbonato de sódio no estômago. Então, essa é a função, né? De usar nada de pastilhas, né? Usar medicamentos que tentam mudar essa bomba de prótons, né? Diminuir a acidez do estômago, porque quem vai diminuir essa acidez do estômago vai ser lá no intestino. Isso mesmo, isso mesmo. Por isso que os Entendi. órgãos, eles estão todos ali É, conversando entre eles. e é legal porque o fígado fica desse lado aqui e o pâncreas fica Isso. desse lado aqui. E Fica. ele é assim, né? E ele fica Isso. aqui assim embaixo. Eles são É. vizinhos. Vizinhos. Interessante. E ele fica meio que atrás do estômago, né? Ele fica atrás do Estômago. estômago ali. É, Isso mesmo. muito legal. E outra Hum, coisa importante que você falou também aí é que ele está produzindo para fazer essa quebra das três moléculas grandes, que é das Grandes. proteínas, dos lipídios e dos da- carboidratos, né? das carboidratos, exato, O que são as processo macromoléculas, né, que participam como, macromoléculas. como, como fonte energética para o nosso corpo. Então, é de extrema importância, né, Sim, essa muito função. interessante. Legal. É. Bom, vamos lá. Agora, Odri, uma palavra que eu sei que assusta, e eu até tenho uma experiência própria muito próxima com ela, é a tal da pancreatite, que é uma coisa Hum. bem complexa, né? O que que é pancreatite, Dri? Bem, a pancreatite, ela é uma, como it, né, é uma inflamação. Peraí, só um momento. Não, não Eu tem tô tendo problema. uma. Fala, Eu tenho que dar uma olhadinha aqui pro lado. pode olhar. Vovó.
Alguém veio aqui precisar de mim, mas eu já dei o meu retorno, Retornou? o meu retorno. Sim. Então, o que que nós vamos fazer? A pancreatite, como toda ite, é uma inflamação do pâncreas, né? E a pancreatite, ela tem de duas formas. Ela tem aquela pancreatite aguda, que acontece de uma hora para outra, ela é muito rápida de acontecer e por um curto espaço de tempo, sabe? E tem a pancreatite crônica, que ela vai cronificando, ela vai acontecendo devagarzinho ao longo de vários anos, que vai impactando a função do pâncreas, né, do órgão. E é o que a gente Então, pode chamar de insuficiência pancreática? sim, sim. Quando ela está cronificada, vem uma Crônica. insuficiência pancreática, aí a gente fala das funções endócrina e exócrina, sabe? Então, Ah, quando essa pancreatite crônica, ela vai acometendo grande parte desse órgão, ele vai perdendo as funções de produção de hormônio e de produção de enzimas. Ou seja, vem o diabetes, né? Aparece o diabetes tipo 2 e aparece também aquela esteatorreia, que é quando o corpo não tem a enzima lipase pancreática, né, que vai fazer a digestão das gorduras, e essas fezes, elas ficam extremamente, a gordura não é absorvida, vai para as fezes, é eliminada pelas fezes, a pessoa tem um emagrecimento extremo, porque a entendi. gordura é uma das fontes de energia maior que nós temos, né? 1 grama de gordura tem 9 calorias, e 1 grama de carboidrato e de proteína tem 4 calorias, então tem aquela perda, aquela desnutrição muito grave, sabe? Só um momentinho. Fala para ele os valores. Pede para ele os valores, tá? Coisas que eu não consegui Não, fazer antes. e aí, né? É aniversariante, né, gente? Muito agito tá ali, né? Então não tem jeito. Isso mesmo. Então, tá aqui. Como diz, funções além da nutrição, né? É dia de Isso, pagamento. é, É dia de exatamente. pagamento da função da roça. É dia de pagamento da função da roça. Sim. Então, Pessoal, aí só lembrando, peraí, Dri, só lembrando que a Adriana tem um sítio onde ela planta café, né? isso. Então nós E temos, inclusive, um ao chegaram as vivo aqui. informações muito próximas, Ah, do horário da nossa live, eu não consegui, e também não consegui pedir acesso para ninguém me ah, ajudar, e o funcionário já chegou aqui, vai dar tudo tá. certo, estamos em Mas, ó, casa, estamos em casa. para falar uma coisa. Aqui na descrição eu estou deixando todos os links dos ao vivos desse ano, porque nos cards o YouTube não permite mais colocar ao vivo. Eu não posso falar assim, ó, aqui em cima da cabeça da Adri tem um ao vivo de tal coisa. Então eu estou pondo na descrição. Eu vou aproveitar e vou colocar o do ano passado, quando ela contou que ela veio conversar com a gente, mas para Ah, falar sim. sobre o café como produtora de café. Eu vou pôr aqui na descrição também. Isso mesmo. Eu falo que assim, a nutrição é minha paixão, mas eu falo que né, os meus antepassados, né, deixaram também para nós uma outra missão, né, que é cuidar da terra, e a gente está dando continuidade a isso, né? E, E e aí essa tá história, virando uma outra paixão, né? Tá virando uma outra então, paixão. e É. essa história tá E, lá no ao vivo, que ela conta da família, vixe, nossa, é bem legal. É, e Beleza. aí, então, voltando à pancreatite, aí quando acontece isso, né, dessa inflamação, tem vários fatores associados. Um dos fatores que eles são bem parecidos é do cálculo biliar, né, daquele cálculo que é feito lá na vesícula biliar, e também o alcoolismo. Ambos, eles fecham aquele colédoco, né, por onde vai passar o suco pancreático para ir para o intestino, ocorre uma obstrução por formação de cálculos de proteína ali, que obstrui a passagem. Aí o que acontece? O suco pancreático ele retorna para o pâncreas e o que acontece? Essas enzimas dentro do pâncreas elas estão inativadas,
né? Elas só vão ter a sua ação ativadas pela bile lá no intestino ou por próprias enzimas intestinais. Aí, com essa Sim. confusão, essa ativação dessas enzimas no intestino, no pâncreas, o pâncreas começa a ser lesionado, ele começa a ser degradado. Nossa, Aí agora que eu ele entendi o que que é a pancreatite. Ah, Exatamente. Então, vai perdendo função esse pâncreas, vai lesionando. Então, quando a pancreatite é crônica, lesiona grandes extensões do órgão e vai perdendo as funções todas, endócrina e exócrina, né? A pessoa não. aqui, uma pergunta: o que que a pancreatite tem a ver com aquilo que a gente conhece como barriga d'água? É Porque a porque pessoa acontece que a tem ascite. pancreatite, É porque acontece a ascite, porque aí acontece um grande acúmulo de água na região abdominal, sabe? Porque há extravasamento de exudato, de líquido, sabe? Porque o órgão não está atuando, né? Ainda mais quando já está muito crônico, né? E começa a formação daquele acúmulo de líquido, sabe? Então, a ascite é isso, é quando está num grau é bem grave, né? Assim, a pessoa muitas vezes vai ter que fazer ou muitas vezes mesmo é, como que fala? Quando recebe um órgão, né? Receber um órgão de outra pessoa, né? Ou doação, né? receber uma Um doação de órgão, transplante. porque um transplante é essa a palavra. Então, quando não acontece isso, a pessoa fica numa sobrevida, né? Fica uma qualidade de vida muito baixa, fica com icterícia, né? Com aquela aparência amarelada, com os olhos amarelados, né? Então, ela fica com a barriga muito grande, mas desnutrida, porque ela não está digerindo também os nutrientes para serem absorvidos. Então, muitas vezes ela tem que fazer uma alimentação, que daqui a pouco eu vou falar que tipo de alimentação que é, né? Mas é uma alimentação já pré-digerida, porque para exatamente não forçar a produção do suco pancreático, porque ali já está adoecido, o órgão já está adoecido, já está comprometido com as suas funções. Então, o motivo é esse, sabe? E Nossa, também e e aí e tem outra coisa que acontece, porque assim, uma vez que tem essa essa não produção do suco pancreático, o pâncreas inflamado, ele libera ele iria colocar colédoco, que é um coletor que vai sim, para o intestino. Aí há um extravasamento tanto da amilase quanto da lipase, elas liberam para a linfa, para o sistema linfático e libera também para a corrente sanguínea, sabe? Aí, quando se pede, aí como que é uma das formas de detectar que está tendo a pancreatite? É fazendo esse exame de sangue simples, a amilase e a lipase sanguínea. Vão estar altos níveis, porque está extravasando, sabe? De onde deveria estar. Então, é uma forma de detectar. Além desses dois, né, do cálculo biliar e também do alcoolismo, ainda tem também doenças genéticas que podem acometer esse pâncreas, podendo causar, né, a pancreatite, a fibrose cística, medicamentos também de uso contínuo, aos poucos vai cronificando esse órgão, dando também essa pancreatite crônica, e também tem um câncer de pâncreas, né? Então, hoje em dia, o câncer de pâncreas pego no momento adequado, é, tem uma sobrevida muito boa, né? Cabeça de pâncreas, sobre o pâncreas, tem uma qualidade de vida, tem uma sobrevida muito boa, né? Então, então tudo depende do momento certo, né? Do diagnóstico ao tratamento, né? É assim que. quando É. a pessoa está com pancreatite, o que que ela pode comer, não pode? Como é que funciona isso aí?
Pois é, aí nós temos dois tipos de alimentação, né? Quando a pancreatite é aguda, é aquela que se instalou de uma hora para outra, né? E ela é por um curto espaço de tempo que ela comete a pessoa, é, algumas pessoas conseguem comer e outras ficam muito nauseadas. Então, para aquelas que conseguem comer, o que, que a gente tem que pensar? Primeiro é reduzir o máximo a quantidade de gordura, né? Por uma quantidade que ela vá conseguir quebrar e não ficar nauseada e não ter esteatorreia e não ter um emagrecimento mais severo. Mas tem que ter uma alimentação pobre em fibra também, porque as fibras elas vão dificultar a absorção dos nutrientes. E a gordura vai fazer a liberação também de bile, que emulsificar aquela gordura para o pâncreas, para a enzima pancreática, né, a lipase, atuar. Então, não podendo ter essa função ter que ter alterada, então tem que reduzir em gordura, em fibras, mas tem que ter uma grande quantidade maior de carboidrato e de alta oferta de proteínas de boa qualidade, que a gente chama de alto valor biológico, porque a pessoa vai estar emagrecendo. Então, é uma corrida para não desnutri-la, sabe? Então, muitas vezes, quando essa pessoa não consegue via oral, passa-se uma sonda nasoentérica. Quando ela está menos nauseada, põe a sonda no estômago, que a gente chama de nasogástrica. Quando ela já está um acometimento mais grave dessa pessoa, já põe a sonda jejunal, lá já no jejum, sabe? Passa do duodeno, já vai para o jejum. E aí, essa alimentação, ela já vai ter que ser ela já vai ter que ser exatamente, porque as enzimas que iriam atuar ali no jejum já não vão atuar mais. Então, ela vai ser ali para ser mesmo absorvida, sabe? Então, tem que ter, tem que ter assim, um tratamento e uma equipe multidisciplinar muito rápida e conversando muito entre si, porque a desnutrição acontece assim, nessa fase aguda, muito rápida, sabe? E prostra a pessoa muito rápida. E aí vem a ascite também, né? Então e aí, se não corre, se não toma atenção também, ocorre a alteração da glicose, né? Aí tem uma hiperglicemia. Então, são muitas coisas. Aí dá confusão mental se entra em cetoacidose. Então, assim, é uma corrida, é uma corrida. E no caso da pancreatite crônica, aí, como ela foi lenta, muitas vezes desencadeada pelo álcool, né? Então, a primeira coisa, suspende álcool e cigarro, né? E o fumo. Aí tem que usar também essa alimentação pré-digerida e tem que fazer as correções das deficiências. Então, como não tem uma absorção de gordura, vai ter uma carência das vitaminas lipossolúveis. Então, a vitamina A, D, E e K vão estar deficientes. Aí também tem que olhar o complexo B, B6, B2, B12, cálcio. Tem que fazer uma observação e uma adaptação e uma suplementação nas carências para que essa pessoa, além do quadro que já está grave, ainda não fique ainda mais grave com tudo que esses níveis, né, de vitaminas e minerais vão cair, né? Então não vai ser só naquele órgão, vai ser sistêmico, vai ser coração, pulmão, cérebro, que também vão estar sendo atingidos, né? É isso. Aí, então, aí o que se faz, né? Os óleos vegetais, eles são mais bem tolerados quando se cuida de uma pancreatite crônica. É isso que eu ia Então, o perguntar. Eu pensei no óleo TCM, de coco na óleo de hora. coco, isso, o TCM, que a gente usava ele muito a nível hospitalar, então, Sim. às vezes até, né, porque azeite, né, então, são formas que a pessoa tolera melhor, principalmente o TCM e óleo de coco, porque eles já são quebrados, né, as partículas são menores, e é muito comum o uso da insulina, porque já que o pâncreas não vai estar produzindo o hormônio insulina, já faz o uso da insulina ali, para tentar adequar esses níveis da glicose sanguínea, e principalmente quando tem uma extensa destruição desse pâncreas,
e, se possível, colocar vários polifenóis. Então, assim, coloca nutrientes mesmo na dieta da pessoa, né? Se conseguir comer, a gente coloca, né? Maçã, é, cúrcuma, né? Suplementa com a curcumina, ou coloca sobre a fruta, o açafrão, coloca mirtilo na forma de uma vitamina, de uva, de amora. Então, a gente tenta colocar uma maior quantidade de antioxidantes e anti-inflamatórios para a pessoa combater essa inflamação, né? Então, assim, é uma doença, é, principalmente quando pega ela na fase aguda, a pessoa fica muito bem. Se não cuida também, ela cronifica. Então, tudo é a hora do diagnóstico ao tratamento, sabe? Então, assim, Uhum. Sofia, eu tenho uma cliente que ela tinha uma pancreatite que sempre vinha na forma aguda, ela teve mais de 5 episódios de pancreatite, e a Nossa, gente não entendia o motivo. Aí ela pegou um médico muito bom e ela tinha feito uma cirurgia bariátrica. E na cirurgia bariátrica, eles fizeram uma mudança do colédoco dela, dessa liberação desse canal que vai oh para meu o Deus. intestino, eles fizeram um desvio desse colédoco que sempre ele era obstruído. E ela quase que chegou a ter uma pancreatite cronificada por conta de uma cirurgia mal feita num passado de 10 anos atrás, tá? Nossa, Aí, quando conseguiu, ela fez uma outra cirurgia de a reparação, correção. porque ela estava para ficar diabética, sabe? Já estava, Nossa, o dano já estava causando, né? Então, sempre lipase e amilase lá em cima. E uma que coisa, eu tentando de um lado, tentando de outro, a gente não conseguia, assim, conseguia melhorar, mas ela sempre nauseada, ela sempre com desconforto, sempre com diarreia. E aí, quando ela foi no médico, o médico falou assim: como é fisiológico. Olha, onde é aham, que estava? Ah, o problema, onde é que estava? Era bem mais embaixo. Para nossa. você ver, né? A E vida ela como ficou é. bem? Ela ficou bem? Ficou, recuperou, a vida segue super normal, sabe? Legal. Bom, no meio desta coisa toda, nós temos aí a famosona insulina. Vamos falar do diabetes tipo 2, Dri? Vamos. Pois é, olha só que coisa. Nós temos o diabetes tipo 1, que é aquele diabetes hereditário, ou a gente fala autoimune, né? Que pode acontecer, maior parte com crianças, adolescentes, mas pode acontecer também com adultos, né? Quando bem, o sistema imunológico ataca esse pâncreas, mas acomete em idades mais tenras, né? Menores, né? E o diabetes tipo 2, que é o diabetes adquirido, principalmente de pessoas acima de 40 anos. E hoje o diabetes tipo 2, ele está em proporção de 90% tipo 2 para 10% do tipo 1. Ou seja, está em nossas mãos, né? Com a nossa conscientização, com a nossa mudança de estilo de vida alimentar, né? De tudo que a gente sempre fala aqui, né? Com os pilares da saúde, né? Então, esse diabetes, o que a gente tem que falar, né? Para ter uma qualidade, para o impacto uma alimentação, né? Ajudar esse pâncreas a trabalhar de uma forma mais adequada, né? A gente deveria primeiro diminuir a ingesta de alimentos refinados, né? Então, os sanduíches, fast foods, os, os produtos, né, Miçanga, fruta, alimentícios, doce, o bolacha macarrão, recheada, bolacha etc. Tem. recheada, sorvetes, né, todos esses alimentos a gente tem que reduzi-los, né, sucos concentrados, né, é, e por aí vai, né, Nossa, a açúcares de uma gente forma já geral, falou doces, em tudo quanto é ao vivo tudo que a live gente a faz, gente põe esse no assunto final aí, chega sempre no mesmo lugar. mesmo lugar. Lugar. E o motivo Ah, disso é porque, como esse órgão
ele é bombardeado diariamente, né, com sempre pedindo que a glicose seja colocada para dentro da célula, né, o nosso pâncreas, ele entra em exaustão de produção de insulina. Só que antes dele entrar em exaustão, começa a ter uma saturação dos receptores de insulina. Então, tá grande a quantidade de açúcar chegando no sangue, vindo da alimentação. Aí o que acontece? O corpo exige do pâncreas que vá produzindo insulina, já que tem muita glicose para ser colocado para dentro da célula, né? Porque é o hormônio que faz a ligação e leva para dentro da célula. Aí lá naquele receptor de insulina, para poder fazer o carreador e colocar a glicose para dentro da célula, que a gente chama de chave fechadura, não se reconhece mais, porque houve uma saturação, saturou a quantidade de insulina que tem para receptor. Aí tem a tal da resistência insulínica, ou resistência periférica à insulina. Aí o que acontece? O corpo vai começar a ter uma queda de nutrientes, de magnésio, de zinco, de cromo, de vitamina D, de cálcio. Então, ele vai perdendo, dificultando ainda mais também a atuação de outros órgãos com essas vitaminas e esses minerais também que precisam atuar não somente no pâncreas, como também em órgãos do corpo inteiro, já que participa de mais de 350 reações químicas, pensando aí a nível de magnésio, né? Imagina o impacto que tem ao longo da vida. E o que acontece também, que essa glicose sobrando, já que não tem insulina para colocar, ou não tem nem insulina, né? Já que não tem receptor para essa insulina e ocorre a resistência a ela, fica sobrando glicose na corrente sanguínea. E essa glicose vai ser armazenada no nosso corpo em forma de gordura. Então, em forma de gordura visceral, essa gordura vai para o pâncreas, ela vai para o fígado, aquela esteatose hepática, né? Aquela gordura que a gente conversou na live passada, vai para o coração, vai para o pulmão, vai para aumentar o diâmetro do abdômen, né? Então, vai comprometendo ainda mais esse corpo, né, que vai adoecendo, inflamando, formando cada vez mais radicais livres, mais oxidando, né, diminuindo as suas funções orgânicas, né, e também pelo acúmulo de toxinas no corpo. Então, tem toxinas no corpo que a gente fala de disruptores endócrinos, que eles dificultam que a insulina chega até o seu receptor. Ao invés da insulina ser ligada ao seu receptor, a toxina é que liga, porque ela é semelhante ao receptor. Ela esperta ela faz uma disrupção. Ela tira a insulina da via metabólica e ela entra ali. Então, nós temos o bisfenol A como um dos disruptores endócrinos, né? Que vem de onde? Dos plásticos, isso mesmo, que a gente está sempre comentando. Aí ele está ali ele também está naqueles copinhos, né, copinho de plástico, no plástico que a gente põe para aquecer no micro-ondas, ou para congelar, né, ou para pôr comida quente nele, né, que ele passa, ou para os óleos ou alimentos que estão no plástico, né, que tudo passa, né, então eu sempre comento assim com meus clientes, a semente de linhaça triturada colocada dentro do plástico, né, o plastificante vai liberando bisfenol A para aquele alimento maravilhoso, que é um antioxidante, que vai se oxidando pelo bisfenol A do plástico. Então, eu sempre peço para as pessoas, compre a semente de linhaça, triture em casa e guarda no vidro, na geladeira, porque senão você está comprando com a maior boa intenção aquele alimento, mas ele vai ter lutado já contra o recipiente que ele foi encontrado, que ele foi armazenado. Não é? É muito louco isso. Lógico, que tá, tô comendo linhaça, só que não está dando efeito, quer dizer, está dando efeito do contrário, na verdade. Isso mesmo. E aí, tem também tanto o cromo como o vanádio, que esses dois nutrientes, eles vão melhorar
a função, eles vão diminuir a resistência insulínica. Então, eles são nutrientes, tanto é que tem o picolinato de cromo, o vanádio, que a gente faz suplementações para diminuir essa resistência periférica. A gente consegue ver pelos exames laboratoriais também, é bem fácil de ver se a pessoa tem resistência periférica à insulina. Tem aquele Roma IR, né, que vê quanto que tem de glicose, tem uma continha que a gente faz, que a gente vê a glicose, multiplica ela por um valor, divide ela pela insulina, e quando der esse valor de Roma IR, se ele passar de um valor, a gente vê que a pessoa já tem a resistência periférica à insulina, sabe? Ou seja, ela tem que fazer já uma dieta com baixa ingesta de carboidrato, mais alta de gorduras de boa qualidade e de proteína, exatamente para dar uma folga para esse corpo na liberação dessa insulina, sabe? Porque muitas vezes a insulina já está lá em cima, sabe? Uma insulina adequada seria abaixo de 6, e elevada, até tolerada até 11, e acima de 11 já é preocupante, sabe? Então a gente tem que ter esses valores aí em mente, porque muitas vezes é tão interessante isso, que antes mesmo da glicose aumentar no sangue, quem aumenta primeiro é a insulina e o triglicérides, sabe? Então eu É sempre porque há peço para uma as luta pessoas. ali, né? Há uma luta Tá lá ali. atrás, a luta foi instalada, É, ela é silenciosa. é, Então eu falo para a pessoa fala assim, mas a minha glicose é 80, é 82, por que que eu tenho que me preocupar com o que eu como? Eu falo, porque o teu corpo está sinalizando que o que você está comendo, você não está conseguindo colocar para dentro da tua célula. tá Agora dentro. você ainda dá conta, mas na medida que vai acontecendo esses disruptores endócrinos, essa resistência à insulina, não vai colocar mais. Aí a tua glicose, que estava sempre ali 84, de repente já pula para 90, para 95, para 90, e pum, pula para mais de 100, sabe? Aí a gente Entendi. não consegue reverter, porque a pessoa já está em cima do muro para virar diabética, sabe? Então, o Entendi. legal é fazer prevenção. Então, quando a pessoa já passa de 6 a sem insulina, opa, 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 triglicérides já passou ali de 100, insulina já passou de 6. Vamos lá, vamos cuidar com o que de com. Às vezes eu entro com suplemento para poder ajudar nessa queda dessa resistência periférica, sabe? A gente vai ajudando ali para poder fazer põe a pessoa para fazer atividade física, para poder também ter esse gasto, né, da glicose na corrente sanguínea para gastar no esporte, e vamos trabalhar a mente, vamos trabalhar sono, vamos trabalhar tudo isso para esse É, órgão todo, permanecer né? saudável. Todo. É um todo, é um Não é todo. uma coisa, Exatamente. são várias coisas. É o hábito de vida, é a maneira como a É, pessoa se enxerga, como ela se ama, como ela olha para si. Aí nós vamos, o negócio vai longe, né? Muitas vezes as exato. pessoas acham que uma simples dieta vai resolver o problema, e não é por aí. O nosso corpo é muito mais do que isso, né? Muito mais. E uma coisa que eu observo é o seguinte: eu pergunto assim, qual que é o seu histórico familiar? Tem diabetes na família, entre pais e avós? Aí a pessoa, muitas vezes, ela me fala, meus pais são diabéticos. Aí eu pergunto para eles, a partir de que idade que o diabetes surgiu? Aí ela me fala, normalmente acima dos 40 anos, e eu pergunto, como é que eles são? Tem sobrepeso? Aí a gente vai buscando informações, né? E, e observando se é por estilo de vida daquela família, se é alimentar, né, o hábito que veio da avó, passou para a mãe, para os pais e chegou nela, né, aí a gente tenta cortar aquele mau hábito alimentar para ela também não passar adiante, né, para os seus filhos e seus filhos, então tem que quebrar esse ciclo com a informação, né, com a orientação, que o diabetes não é genético, que aquele diabetes não é genético, é por estilo de vida, né? É epigenética, né, amiga? É epigenética, É né? epigenética, porque é É, tudo na família são hábitos, é a mentalidade. Os pais vão passando para os filhos, hábito de alimentação, hábito de sono, hábito de estudo, de ler livro, hábitos, hábitos. E aí a pessoa fala: mas toda a minha família tem, mas não é por causa do corpo, é por causa do estilo de vida e da mentalidade, que é das crenças, aquela coisa toda que vai passando de geração em geração, isso, né? Por isso é que eu isso sempre falo, mesmo.
tudo tem a ver com tudo, né? Quando nós falamos de qualidade de vida, de alimentação, de nutrição, nós estamos falando de crenças e percepções, de paradigmas. Então, a epigenética praticamente resolve tudo quando nós conseguimos entender, né, o que que realmente está acontecendo, né? Exato, exato. Agora, Odri, vamos fazer uma Oi. brincadeira aqui. É verdade ou Hum, mentira que o pâncreas ele tem uma quantidade certa de insulina para liberar ao longo da nossa vida? não, 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 né? não. Isso é óvulo. Porque Nós temos óvulo, que é uma então, quantidade. Não, pâncreas não. Não, porque como ele é uma glândula que é endócrina, né? Então, esse lado hormonal dele, não tem quantidade de hormônio, né? então Ele é por entra em isso, exaustão, ele entra em exaustão pelo sim, comprometimento, pela disfunção pancreática. Mas sim. se ele tiver um cuidado com ele, não, Vai embora, né? vai Porque aí embora, eu vai ficava. embora. Porque a gente ouve as pessoas falando isso, né? Que o pâncreas ele já nasce com uma quantidade certa de insulina e que se você não se alimentar adequadamente ao longo da vida, você vai gastar mais e vai acabar aquela insulina e daí você desenvolve um diabetes. Aí eu fico me perguntando, quer dizer então que o pâncreas já sabe quanto tempo a pessoa vai viver? Porque se ele Não, nasce com uma não, quantidade. é o contrário, né? Ela por conta de ter forçado muito esse pâncreas a produzir Sim, insulina, ele entra em exatamente. exaustão, porque, Então, né? E aí ele deixa de produzir insulina por de produzir, comprometimento de inflamatório, é. por A comprometimento responsabilidade é nossa, né? Não, porque é, se fosse verdade que a gente nasce com a quantidade de insulina para o tempo que a gente vai viver, já teriam descoberto algum tipo de exame que você analisa quanto tem de insulina para descobrir quantos anos você vai ter de vida. e não teria, nós não teríamos pessoas que passam de 100 anos. Exatamente, não, Não é, porque não teria, não bate, né? É uma lógica que não exatamente. vem, Então, não é? mas falam muito isso, viu? Bom, É, vamos nós agora então falar sobre o baço, porque se eu não me vamos. engano, me corrija se eu estiver errada, o baço, ele faz parte do nosso sistema linfático. Ele já sai um pouco do campo do digestório e vai para a parte linfática, é isso? Isso, exatamente. Tanto é que a função dele é essa limpeza da nossa linfa e do nosso sangue. Então, ele é responsável por filtragem do sangue, sabe? E vai filtrar com a finalidade de quê? De retirar todas as bactérias mortas, né, os micro-organismos e as células mortas do nosso corpo. Então, é uma O filtragem como fígado também que a faz gente fala, né? isso. Uma renovação, né? Oi? Ah, mas o fígado também faz isso, não faz? Também faz, mas ele tem uma função, além dessa filtragem, ele também tem uma função imunológica, porque ele produz também muitos anticorpos e muitos linfócitos. Então, aí a pessoa fala assim, mas a pessoa sobrevive sem o baço? Né? Porque é, muitas vezes em acidentes, né, acontece a pessoa ter o baço se rompe e tem que fazer a retirada dele. Então, como é que fica? Aí presta-se muito mais atenção nessa imunidade da pessoa, sabe? Entendi. Então, Tá. essa é a grande preocupação. Então, ele faz essa filtração e esses linfócitos e estes anticorpos participam da imunidade da pessoa. Aí, é, aí, se a gente for pensar assim, mas, né, para a próxima pergunta, né? E o tipo de agressão que faz ao baço faz exatamente, exige desse baço uma grande produção de linfócitos, dessas células de defesa. E quando ele tem ele é exatamente também exaurido, né? Ele cresce, ele aumenta o seu tamanho, e principalmente quando tem a mononucleose, sabe? Então, o fígado é forçado a produzir uma quantidade além da sua capacidade, e aí ocorre uma inflamação desse órgão, sabe? Até Sobre com o quando aumento que do se tamanho. exige? Como assim? Quando que se exige muito do baço? Quando é acometido com inflamações.
sabe? Então, assim, quando ele tem um câncer, quando tem uma anemia, sabe? Quando tem inflamações, hepatite, própria cirrose, sabe? Ou Hepática, seja, qualquer coisa que acometa o nosso corpo, que seja, que precisa de um processo de. defesa, coloca o Sim, baço para trabalhar e aí às vezes ele dá tilt também. às vezes ele também, exatamente, aí ele inflama também, aí diminui a sua Isso, função, a sua capacidade, principalmente imunológica, sabe? E aí entendi. ele filtra menos para retirar menos sujidades, né? Aí a gente acumula mais essas toxinas no corpo, mais células mortas que não estão sendo é, eliminadas, elas são retidas e acumuladas nas nossas células, né? Bem aquelas sujeiras, né? Aquelas que a gente chama de radicais livres, né? Essas bactérias também que ficam acumulando e inflamando o nosso corpo, que vai, cada hora uma vai acumulando em um órgão, né? Seja Tá, o sistema nervoso corrige, central, né? me corrija aí se estiver errada. Voltamos no assunto de 5 minutos atrás, que ou você cuida bem de você como um todo, se alimentando bem, praticando atividade física, toda essa coisa, ou você vai comprometer seu baço porque ele vai estar mais sujeito a agressões externas, é isso? É isso, é isso, exatamente, exatamente. E é um órgão quase que não se comenta dele, né? Quase não se Exato. fala dele, quase não se fala dele, né? Ó, eu vou contar uma fofoca, mas vou contar uma fofoca pela metade. E não é nem fofoca, né? É uma coisa que aconteceu mesmo. Tem uma apresentadora de televisão muito famosa, que ficou mais famosa ainda de um ano para cá, mais ou menos, com algumas coisas que estão acontecendo aí. E eu fiquei sabendo, acompanhando, né, esse caso, com outro olhar, assistindo o canal de um jornalista independente, né? Que numa brincadeira com o marido, eles estavam brincando, sabe, brincando de dar soco? Ela deu um soco aqui na costela dele e simplesmente ela arrebentou o baço dele. Ele chegou a Rompeu o ter baço. três. Você está sabendo quem que é? Tô sabendo, tô. Ele quase morreu. Ele ficou com 3 litros de sangue dentro de toda a cavidade abdominal e ele, obviamente, perdeu o Hemorragia interna. É, hemorragia interna. Você, se o baço faz toda essa filtragem, passa tudo lá. Imagina arregaçar com o baço num murro, gente, de uhum, brincadeira, entendeu? sim, Aqui sim, embaixo da costela, assim, porque aqui mais ou menos onde ele fica, é é, aqui do lado, né, Dri? Aqui. E é, aí ela é. fez assim e o baço rompeu. Gente, que tragédia! O cara quase morreu. Quase morreu, exatamente. E eu falo que assim, o nosso órgão é perfeito, mas é, a gente tem que Cuidar. proteger, né? A gente tem que cuidar, né? Olha, até de brincadeiras, né? De brincadeiras, né? Então, Exatamente. ainda bem que foi atendido a tempo. É. Então, você sabe E que aí, eu. Ah, desculpa, pode falar. não, pode falar. E a pergunta que não quer calar, né? Como que a gente faz para manter esse bar saudável? É tudo que a gente falou aqui, né? É exatamente não Exatamente. deixar ele inflamar. E é o quê? Cuidar de uma alimentação anti-inflamatória, antioxidante, é tudo que a gente fala sempre, Praticar atividade né? física, dormir bem, né? Porque quando né? você se alimenta adequadamente, você nutre o seu corpo de verdade, e aí você aumenta a sua imunidade e reduz o trabalho do baço para se livrar de inflamação, infecção, seja lá o que for. Ou seja, Sim, voltamos sempre no velho, como é que é? Nosso velho e bom papo cabeça de que nós isso. precisamos nos cuidar com muito carinho, É, né? é isso aí. Isso mesmo. E aí, isso me lembra de um médico, até já falei dele algumas vezes aqui no canal, ele chama Dr. Rafael Freitas. E ele é muito divertido, ele conta um monte de caos lá
na página dele, no canal dele, né? E é sempre isso que ele fala. Ele traz esse olhar pessoal, a gente precisa tomar atenção no que nós vamos fazer, porque, como é óbvio, ele já trabalhou, ele já atendeu muita coisa, já viu muita coisa ruim, hoje ele não atua mais como médico assim. Ele fala que existem determinadas coisas que acontecem na nossa vida que são completamente evitáveis, que se a gente Sim. soubesse o trabalho e o desgaste e o sofrimento que é para cuidar de uma coisa que você, para recuperar uma coisa que você pode cuidar, Pode a gente prevenir. teria muito mais consciência do que a gente faz com o nosso corpo, de como a gente se expõe na vida, né? Acidentes que poderiam ser evitáveis. Então, é uma conversa até bem profunda essa. É, exatamente. Então, as pessoas, eu prefiro viver de qualquer jeito, mas viver intensamente da forma que eu quero viver. Aí eu falo Isso. assim, e as consequências disso, você já parou para pensar, né? É, Será que esse viver intensamente, e quem está do seu lado? Qual que é a repercussão disso, né? É profundo o papo. é bem profundo. Bom, Dri, eu acho que é isso, né? É isso, é isso. E Então, aí o dia que for, a gente conversa e eu vou estar presente na live quando ela for para o ar e eu tento responder lá as pessoas, as dúvidas das claro. pessoas. Então, está Uhum, programado aí para o dia 15 de outubro, a menos que eu precise fazer perfeito, alguma mudança, mas eu te aviso, tá bom? Aí você conversa com perfeito, a galera, perfeito. porque eu provavelmente não vou estar, Uhum, perfeito, tá bom? perfeito, certinho. Pode E deixar é com a gente. legal. E aqui no nosso dia 27 de setembro da gravação, Dri, ó, tudo de bom para você, felicidades, tá? Eu amo ser sua amiga, você é uma pessoa muito especial na minha vida. Ah, E idem. E eu desejo para você ótimas comemorações aí, que vocês se divirtam Ah, bastante, tá obrigada, bom? amiga, muito obrigada. Nós temos, assim, quase que um núcleo dos dias 27, de amigos do dia 27. Então, assim, Ah, é uma galera bem grande. Então, assim, é que muito legal, é legal. muito legal. E diz uma Muito coisa, bom. a Elaine vai estar junto com vocês aí em algum momento também? A Elaine, a Amanhã, Fácia Bioética? amanhã. Ah, Isso, legal. vai. Manda um beijo para ela, tá Isso. bom? Tá, mando sim. Um beijo, Falou, pessoal, a Dri. todo mundo que acompanha o canal da Soul. Muito obrigada por estarem aqui. Beijo, boa noite. Tchau, tudo de bom. Tchau. Obrigada. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. A nossa prosa aqui é sempre assim, como se a gente estivesse tomando um cafezinho ali. Eu não edito o vídeo, tá? A coisa entra do jeito que foi mesmo que aconteceu, e eu acho isso muito legal. Então, eu agradeço a presença de todos vocês aqui. Semana que vem teremos mais uma estreia inédita. Vocês podem ficar mais um pouco comigo assistindo alguns outros vídeos indicados por aqui. Eu desejo que todos tenham uma excelente semana dentro de muita paz e da verdadeira luz. Namastê, um beijo para vocês. E eu tô com saudade já, né, de estar ao vivo, mas em breve nós voltaremos, tá bom? Beijinho, pessoal. Tchau, tchau.